Bem-vindos ao Terror da Meia-Noite, o portal do terror. Prepare-se para mergulhar no lado mais sombrio da humanidade, onde o inexplicável se torna realidade e o medo espreita nas sombras. Se você é corajoso o suficiente para enfrentar histórias arrepiantes, lendas urbanas e enigmas inexplicáveis, você está no lugar certo. Mas não vá a algum lugar. Certifique-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos relatos aterrorizantes. Junte-se à nossa comunidade de amantes do terror e compartilhe a adrenalina das histórias que não ousamos contar no escuro. Prepare-se para o desconhecido, pois a cada vídeo, uma nova jornada ao coração do terror aguarda. Não perca! Inscreva-se agora! Era uma noite comum, como tantas outras em minha vida. Eu estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho, caminhando por ruas familiares que, geralmente, pareciam seguras. No entanto, naquela noite, o destino tinha outros planos para mim. A rua estava relativamente vazia, iluminada apenas pelos postes de luz que lançavam sombras dançantes nas calçadas. O ar estava frio, mas a sensação de normalidade me fazia sentir confortável enquanto seguia em direção à minha residência. Mal sabia eu que a normalidade estava prestes a ser abruptamente interrompida. Cerca de metade do caminho para casa, percebi um carro escuro que vinha vagarosamente atrás de mim. No início, pensei que fosse apenas uma coincidência, mas um instinto primal começou a me alertar sobre algo errado. Eu acelerei o passo, tentando ignorar a crescente sensação de inquietação. O carro continuava seguindo-me, mantendo uma distância constante. Olhei para trás e pude ver o contorno indistinto de alguém dentro do veículo. Uma sensação gelada percorreu minha espinha, pois a possibilidade de que algo sinistro estava se desdobrando tornou-se inevitável. Decidi mudar meu trajeto, virando em uma rua lateral na esperança de despistar o carro. No entanto, para minha surpresa e horror, o veículo seguiu minha mudança de direção. Agora, a suspeita de que algo estava muito errado cresceu exponencialmente, e uma sensação de pânico começou a se apoderar de mim. Acelerei ainda mais, meu coração martelando no peito. Passei a observar minha sombra no chão, antecipando qualquer movimento repentino do carro sinistro que persistia em seguir-me. A rua estava deserta, e os postes de luz pareciam mais distantes do que nunca, como se estivessem se afastando de mim em um pesadelo acelerado. Em uma tentativa desesperada de buscar ajuda, entrei em um café ainda aberto. Pedi ao atendente para chamar a polícia, explicando a situação angustiante que estava vivenciando. O tempo pareceu arrastar-se enquanto aguardava, meu olhar fixo na janela do estabelecimento, esperando ver a figura ameaçadora do carro escuro passar reto. A polícia chegou em breve, e eu relatei toda a sequência de eventos. Enquanto esperava na segurança relativa do café, meu medo continuava a crescer. A incerteza de quem estava no carro, suas intenções e se conseguiram me localizar novamente assombrava meus pensamentos. Os minutos pareciam horas até que a polícia retornou com notícias tranquilizadoras. O carro suspeito tinha sido localizado e seus ocupantes detidos. Era um alívio saber que a ameaça iminente havia sido neutralizada, mas as perguntas sobre quem eram essas pessoas e por que escolheram a mim como alvo ainda permaneciam sem resposta. Essa experiência transformou completamente minha perspectiva sobre a segurança do cotidiano. O que parecia ser apenas mais uma noite comum tornou-se um lembrete aterrorizante de como a normalidade pode ser instantaneamente rompida por eventos macabros. Desde aquele dia, passei a prestar mais atenção ao meu entorno, ciente de que a sensação de segurança que muitas vezes damos por garantida pode desvanecer-se em um instante. Em um dia como qualquer outro, eu estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho. A cidade estava mergulhada na típica rotina noturna, e eu caminhava pelas ruas conhecidas com a mente ocupada por pensamentos do dia. Contudo, o que aconteceu em seguida mudaria a minha vida de uma maneira que eu jamais poderia ter previsto. O crepúsculo tingia o céu de tons quentes quando percebi que estava sendo seguido.
Inicialmente, achei que era apenas paranoia, mas à medida que as quadras se passavam, ficou claro que havia um carro sombrio que mantinha uma proximidade desconfortável comigo. O instinto de alerta sussurrava em meus ouvidos, e a sensação de normalidade começou a se dissipar. Tentei ignorar a crescente ansiedade, acelerando meu passo e mudando de direção em uma tentativa de perder o suposto perseguidor. No entanto, o carro continuava persistente, acompanhando cada uma das minhas mudanças de trajeto. Era como se quem estivesse ao volante estivesse jogando um jogo sinistro, um jogo no qual eu não tinha conhecimento de suas regras. A rua estava mais deserta do que eu gostaria, e o eco dos meus passos parecia amplificado pela noite. A única companhia era a ameaçadora presença do carro, suas luzes traseiras destacando-se como olhos predatórios na escuridão. Eu estava agora em um limiar entre o medo e a negação, tentando racionalizar a situação enquanto meu coração batia descompassado. Decidi mudar completamente meu percurso e entrei em uma loja movimentada. A ideia era perder-me entre as pessoas, confundindo qualquer possível sequestrador. O ambiente, antes hostil, agora oferecia um refúgio temporário. Mas o alívio foi efêmero, pois quando saí da loja, o carro ainda estava lá, como se estivesse pacientemente esperando por mim. Senti um frio na espinha e uma onda de desespero. Busquei a segurança da multidão, pedindo a um grupo de pessoas para ficarem próximas enquanto eu explicava a situação. Foi então que avistei a figura sinistra dentro do carro, encarando-me com olhos opacos e uma expressão que transmitia intenções desconhecidas. Liguei para a polícia enquanto permanecia cercado pela ajuda relativa de estranhos benevolentes. A sirene distante anunciava a chegada das autoridades, e a esperança de que a ameaça seria neutralizada crescia dentro de mim. Entretanto, enquanto aguardava ansiosamente, o carro desapareceu na noite, escapando antes que a justiça pudesse alcançá-lo. O relato à polícia foi feito, e as investigações foram iniciadas. A sensação de vulnerabilidade que experimentei naquela noite ainda ecoa em minha mente, deixando cicatrizes emocionais que persistem. A questão sobre quem estava atrás de mim e por que permanece sem resposta, criando um véu de incerteza em minha vida cotidiana. Essa experiência deixou-me marcado, alterando minha perspectiva sobre a segurança nas ruas que, antes, pareciam tão familiares. Cada sombra, cada carro que se aproxima demais, agora evoca um sentimento de apreensão. A vida continuou, mas a lembrança daquela noite serve como um lembrete constante de como a normalidade pode ser abruptamente interrompida pela sombra de perigos desconhecidos. A noite estava envolta em uma escuridão densa, apenas iluminada pelos pontos de luz amarela dos postes de rua. Eu estava voltando para casa após um jantar com amigos, caminhando pela rua deserta enquanto a cidade adormecia lentamente. O cansaço pairava sobre mim, mas a tranquilidade logo seria interrompida por um evento que mudaria tudo. Cerca de meio caminho para casa, percebi que estava sendo seguido. Passos ecoavam por trás de mim, e uma sensação de desconforto começou a se instalar. Tentei manter a calma, dizendo a mim mesmo que poderia ser apenas alguém indo na mesma direção, mas algo no ar parecia errado. A rua estava deserta, as sombras se moviam de maneira sinistra, e eu podia ouvir os passos se aproximando. Decidi mudar de calçada, uma tentativa de dissipar o desconforto. No entanto, os passos continuaram, agora mais próximos do que nunca. Uma rápida olhada para trás revelou a silhueta de um homem sombrio, encoberto pela escuridão. A tensão aumentou quando percebi que não era um encontro casual. Acelerei o passo, tentando ignorar a sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. Foi quando ele emergiu das sombras, bloqueando meu caminho. Uma troca de olhares carregada de hostilidade precedeu a inevitável tensão no ar. "O que você quer?", perguntei, tentando manter a voz firme apesar do medo que se instalava. O estranho não respondeu, mas sua intenção era clara. Ele se aproximou rapidamente, e eu reagi instintivamente, empurrando-o para longe. Uma breve troca de palavras hostis transformou-se em uma briga desesperada pela minha segurança. A rua vazia tornou-se o cenário de um confronto impetuoso. Trocamos socos e empurrões enquanto a noite testemunhava uma batalha pela minha liberdade.
Minha mente estava envolta em adrenalina e medo, mas a luta era a única opção para resistir à ameaça iminente. A briga continuou por alguns minutos, uma luta pela sobrevivência em meio à escuridão. Cada momento era uma batalha pelo controle, enquanto eu lutava para manter minha integridade contra um adversário cujas intenções permaneciam obscuras. A sorte estava do meu lado quando luzes de um carro se aproximaram, iluminando a cena caótica. Os faróis agiram como uma intervenção divina, atraindo a atenção de outros transeuntes e interrompendo a agressão. O agressor, percebendo que sua chance se dissipara, fugiu para as sombras da noite. A chegada da polícia foi rápida, e relatei a tentativa de sequestro e a briga subsequente. Embora o agressor tenha escapado naquela noite, minha capacidade de resistir e a intervenção oportuna de terceiros foram elementos cruciais para evitar um desfecho mais sombrio. Aquela noite deixou cicatrizes físicas, mas também fortaleceu minha resiliência. A experiência serviu como um lembrete de que a segurança muitas vezes é precária e que a capacidade de se defender pode ser a linha tênue entre a normalidade e a tragédia. Desde então, carrego a lembrança daquela noite como uma motivação constante para permanecer vigilante e resistir contra as ameaças que podem surgir nas sombras da vida noturna. Era uma noite como outra qualquer. Saí de um evento tarde da noite, as ruas tranquilas e o ar frio criando uma atmosfera serena. Ao começar a caminhada para casa, percebi que havia alguém seguindo meus passos, uma sombra distante na escuridão. Apenas um transeunte, pensei, tentando me acalmar. No entanto, à medida que avançava pelas ruas desertas, os passos atrás de mim pareciam mais rápidos, mais próximos. Um calafrio percorreu minha espinha, alertando-me de que algo estava errado. Ei, você aí! Uma voz estranha rompeu o silêncio noturno, e meu coração acelerou. Não consegui distinguir o rosto do estranho, mas suas intenções pareciam claras. Comecei a correr, minha mente gritando para mim que não havia tempo para hesitar. Aonde você pensa que vai? A voz ressoou novamente, e a perseguição começou. Corri pelas ruas labirínticas, as luzes dos postes de rua criando padrões frenéticos enquanto meus passos ecoavam nas calçadas. A respiração ofegante e o som dos passos persistentes atrás de mim formavam uma sinfonia de pânico. Deixe-me em paz, gritei enquanto girava em uma esquina, tentando despistá-lo. A resposta foi uma risada sinistra, indicando que o perigo ainda estava próximo. Meus pulmões queimavam, mas a adrenalina impulsionava-me a continuar. Em uma tentativa desesperada, mergulhei em um beco, esperando perder meu perseguidor. No entanto, a perseguição continuou, as sombras envolvendo-nos em um jogo de gato e rato pelas vielas estreitas. A corrida frenética tornou-se uma dança perigosa entre a liberdade e o perigo iminente. Você não pode escapar, a voz ecoou novamente, e a ideia de que eu estava sendo caçado como uma presa fazia meu estômago revirar. Eu estava exausto, mas a única opção era continuar correndo, cada esquina uma possibilidade de escapar ou ser capturado. Alguém, por favor, ajude, gritei em desespero enquanto corria por uma rua mais movimentada. Alguns pedestres viraram-se para olhar, mas o perseguidor não recuou. Com a chegada de ajuda, a tensão no ar aumentou, e a corrida tornou-se uma batalha entre minha resistência física e a possibilidade de ser capturado. Finalmente, a luz de uma loja à frente tornou-se minha salvação. Corri em direção a ela, buscando refúgio e assistência. O perseguidor, percebendo que seu plano falhara, desapareceu na noite, deixando-me com o alívio da fuga, mas também com as marcas de uma experiência aterradora. A polícia foi chamada, e meu relato foi registrado. A perseguição insana deixou cicatrizes emocionais, lembrando-me de que a segurança pode ser frágil, mesmo nas rotinas cotidianas. Essa noite transformou minha percepção da normalidade, ensinando-me que a linha entre a tranquilidade e o perigo pode ser tão tênue quanto o fio de uma faca. Aquela noite começou como qualquer outra. Saí do trabalho tarde, as luzes da cidade emitindo uma aura difusa enquanto eu caminhava em direção ao meu carro estacionado em uma rua tranquila. A brisa noturna soprava suavemente, criando uma sensação de paz que logo seria substituída por uma terrível tensão.
Enquanto eu me aproximava do carro, algo me fez parar. Uma intuição inexplicável que fez meu estômago revirar. Virei-me e vi um homem desconhecido parado a poucos metros de distância, sua silhueta obscurecida pela escuridão. Você poderia me dar uma carona? Ele perguntou, a voz tranquila contrastando com a estranheza do pedido. Um frio percorreu minha espinha, e meu instinto alertou-me para a potencial ameaça diante de mim. Desculpe, não posso ajudar, respondi nervosamente, tentando parecer firme. Virei-me para continuar meu caminho, mas o homem começou a seguir-me, suas pegadas se misturando com as minhas. Espere, eu só preciso de uma carona para casa, insistiu ele, suas palavras adquirindo uma tonalidade mais urgente. A escuridão ao redor parecia mais densa, e o medo começou a se infiltrar em minha mente. Percebi que estava sendo seguido, e uma corrida desesperada começou. Minhas pernas moviam-se mais rápido do que meu coração, cada passo ecoando o som da perseguição. A respiração irregular misturava-se ao vento enquanto eu buscava refúgio em uma área mais movimentada da cidade. Por favor, pare, gritava o estranho, suas palavras ecoando atrás de mim. Corri até encontrar um grupo de pessoas em frente a uma cafeteria ainda aberta. Parei, ofegante, e expliquei rapidamente a situação. Enquanto eu explicava, o estranho emergiu das sombras, agora confrontado pela atenção dos transeuntes. Seus olhos encontraram os meus, e a expressão de desespero transformou-se em frustração. A intervenção oportuna da multidão e a presença de testemunhas foram minhas salvaguardas. A polícia foi chamada, e o homem foi detido para interrogatório. Meu coração continuava a martelar, mas a sensação de alívio substituiu o medo à medida que a segurança se restabelecia. A investigação posterior revelou que o homem tinha antecedentes criminais, relacionados a casos de sequestro e violência. A noite que começara com a tranquilidade de uma rotina comum transformou-se em um alerta vívido de que o perigo pode espreitar nas sombras mais inesperadas. Desde aquele dia, minha percepção da segurança mudou. Cada passo noturno é tomado com precaução, e a lembrança daquela noite serve como um lembrete constante da vulnerabilidade que todos enfrentamos. A vida continuou, mas a experiência deixou cicatrizes emocionais, reforçando a importância de confiar em nossos instintos e permanecer vigilantes em um mundo que, por vezes, esconde perigos inimagináveis.